Uma das dúvidas mais comuns que os projetistas fotovoltaicos integradores eles têm quando se trata de sistemas fotovoltaicos é: quando é que eu vou utilizar um padrão de entrada monofásico, trifásico, bifásico? Será se o meu inversor com essa potência eu já tenho que ir para o bifásico? Então como é que eu faço isso? Então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você de como é que você vai fazer comparações de acordo com a norma da distribuidora para saber se o seu sistema fotovoltaico ele vai entrar em monofásico, bifásico ou então em trifásico. Então, vamos lá. Então, o que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, a gente tem aqui o padrão de entrada do nosso cliente. E esse padrão de entrada ele é dividido em três, né? Então, nenhuma novidade até aqui. A gente tem o monofásico, a gente tem bifásico ou então a gente vai ter o trifásico. Até aqui tudo bem. Então, o monofásico a gente sabe que é uma fase e um neutro. O bifásico são duas fases e o neutro. E o trifásico são três fases e o neutro. Mas aí, quando é que eu vou utilizar? Porque eu tenho muitos sistemas fotovoltaicos que eles são monofásicos. Eu tenho também sistemas fotovoltaicos em que eles são trifásicos, tá? Se você me perguntar, Igor, mas não existe inversores bifásicos? Não, não existe inversores bifásicos. O que a gente faz é pegar uma fase e conectar numa fase e o neutro a gente conecta na outra fase. Deixa eu botar em azul aqui, que é o mais correto, né? Vou botar aqui, esse seria um neutro, aqui também um neutro e aqui um neutrozinho aqui. Aí sim a gente pega aqui e coloca na outra fase. Tem vídeo também no canal explicando sobre esses tipos de conexões. Mas beleza, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que eu vou fazer essa conexão em mono, bio e tri? Primeira coisa que você deve saber é qual é a potência do seu inversor fotovoltaico, tá? Nesse caso, é importante você considerar o inversor e não a potência dos seus módulos. É muito comum chegar a dúvida dos alunos para mim que estão ali iniciando os projetos fotovoltaicos, eles fazerem a pergunta do seguinte: Igor, eu tenho um sistema aqui que ele vai me gerar 800 kWh mês. Ele é monofásico, ele é bifásico, ele é trifásico? Ah, não, vai me gerar 1.500 kWh mês. É monofásico, é bifásico, eu já tenho que pedir o trifásico, o que eu faço? Eu sempre respondo, cara, eu não sei. Porque eu preciso saber, na verdade, qual é a potência do teu inversor, preciso saber a corrente de saída desse inversor e a tensão de saída desse inversor. A partir daí, a gente consegue, de fato, saber se você vai precisar conectar ele em monofásico ou se você vai precisar pedir ali um bifásico ou um trifásico, no caso seria ali um aumento de carga. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na norma das distribuidoras. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, trouxe aqui um exemplo da Equatorial, trouxe exemplo da Energisa eu trouxe dois, trouxe também um da antiga Celg, né, que no caso era a Enel de Goiás, que agora é Equatorial de Goiás, e também eu trouxe um da Enel, tá? Mas esse é válido para todas as distribuidoras do Brasil, a maneira em que a gente vai fazer essa análise. E para você encontrar esses documentos, basta você colocar, por exemplo, no Google, aqui eu botei Equatorial, que no caso é NT01, que é de fornecimento elétrico em baixa tensão. Aqui já, da Energisa eu coloquei assim, ó, Energisa tabela 127, padrão de entrada. Aqui eu coloquei Energisa tabela 220, padrão de entrada. Aqui da Enel eu coloquei, ó, Enel padrão de entrada dimensionamento. Então só de você colocar isso aqui já vai aparecer para você. Todas as distribuidoras, todas distribuidoras, seja as permissionárias, seja as concessionárias, todas elas vão ter na sua norma essas tabelas aqui. E aí você vai ter que procurar na norma onde é que fica essas tabelas. Mas basta você procurar por isso aqui, ó. Dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações. Todas elas vão ter. Nesse caso aqui da Equatorial, a gente sabe que a Equatorial ela tem diversos estados do Brasil. Piauí, Maranhão, Pará, Alagoas, Rio Grande do Sul. E alguns locais a tensão é 220 e 380 e outros são 127 220. Então, nesse caso aqui é onde você vai trabalhar. Então, vamos supor que é 220 380. Aqui 127 220. E aí você pode ver aqui, ó, que por onde é que você vai se basear? Você vai vir aqui, ó, em tipo de fornecimento e nessa parte aqui de carga, tá? É o que você vai olhar. Aqui é no caso da Equatorial, já vou apresentar as demais. Nesse caso aqui é para as tensões 220 e 380. O que é que você pode perceber aqui, ó? Que sendo monofásico, o máximo que você pode colocar no sistema, tá, seria um de 4 kW. Então, ou seja, se você tem um inversor que ele tem a potência de 5 kW, você já não pode colocar um disjuntor de 25. Você teria que colocar ele no disjuntor de 40. Porém, ele permanece em monofásico, tá? Mesmo ele sendo
monofásico ele permanece em monofásico. Porém, você teria que trocar aqui o seu disjuntor para um de 40. Então, o máximo aqui, ó, por exemplo, se o seu disjuntor é de 40, qual a potência máxima do sistema fotovoltaico que você pode colocar? De 8 kW. Lembrando que eu estou considerando inversor e não a dos módulos fotovoltaicos. Está sempre considerando aqui a de inversor. Importante, considere a de inversor. Independente se lá nos módulos fotovoltaicos eles têm uma potência maior ou eles têm uma potência menor. Exemplo, o meu inversor é de 12 kW, porém de módulos eu tenho 15 kW. Então, se eu tenho 15 kW, eu tenho que pedir um trifásico, não? Não nesse caso, porque você vai considerar sempre a do inversor. E aqui nesse caso, ó, se for de 12 kW, então você vai ter que ter um disjuntor de 60 ou 63. Porém, se você tiver um inversor, vamos supor um caso que ele é de 15 kW, e 15 kW geralmente já é trifásico, tá? Dificilmente, raramente você vai achar um monofásico. Mas se você tem um de 15 kW, meu sistema é 15 kW, meu inversor, e aí eu já tenho que pedir um trifásico, nesse caso sim você já vai ter que pedir um trifásico. É dessa maneira que a gente vai fazer a nossa comparação. Por exemplo, se for 127/220, a coisinha muda um pouquinho, porque 220/380 a gente só tem monofásico e trifásico. Alguns locais que a gente vai ter o bifásico. Mas normalmente entre 127 e 220 a gente já tem um bifásico. Então, por exemplo, no monofásico, o máximo que eu posso colocar é um sistema de 10 kW, tá? Sendo 127, monofásico. Se o meu inversor ele for acima de 10 kW, vamos supor, ele seja de 12, ele seja de 11, se bem que nem tem de 11, né? Mas seja de 12, seja de 15, aí eu já tenho que jogar ou pro trifásico ou pro bifásico. Então vamos supor, ele é um de 12 kW. Vamos supor, Igor, ele é 12 kW. Eu posso conectar em bifásico? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que eu te falo isso? Porque geralmente o de 12 kW, ele é trifásico. Então, se ele é trifásico, não tem como conectar no bifásico. Algumas distribuidoras, tá? Alguns desses equipamentos, eles são trifásicos. Mas há também de 12 kW que é monofásico. Por exemplo, se o meu inversor, deixa eu apagar aqui, o meu inversor fotovoltaico, ele é 12 kW. Porém, a saída dele é monofásica, não é trifásica. Deixa eu mudar aqui a cor, vermelho aqui é a fase. Beleza. Aqui a rede do meu cliente, ela é bifásica. Então eu vou ter duas fases e vou ter aqui um neutro. Vou botar aqui N de neutro. Eu posso fazer essa conexão? Nesse caso você pode. Poxa, mas como é que eu vou fazer se aqui é monofásico e aqui é bifásico? Nesse caso você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma fase, você vai conectar em uma fase da rede. E o neutro você vai conectar na outra fase. Tá? A distribuidora permite que você faça isso. Por quê? Porque o inversor fotovoltaico ele nada mais é do que um repetidor de onda. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui outra cor para facilitar, um laranja. Aqui eu tenho a tensão da minha rede. Então a gente sabe que é assim, né? Uma senoide. Tá. Eu tenho aqui a tensão da minha rede. O meu inversor ele vai buscar essa mesma tensão. Então, por exemplo, se aqui essa tensão ela é 220, então ela tem uma amplitude, né? Que vem daqui para cá. Amplitude 220. Se o meu inversor ele vai procurar esse 220, mas se ele for 127, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, né? Ou seja, ele é bem menorzinho. Então, ou seja, ele não vai funcionar. Por quê? Ele vai estar procurando essa onda aqui. Quando eu faço essa conexão aqui, ó, aí sim eu vou encontrar os mesmos 220 da minha rede. Aí o meu sistema fotovoltaico ele vai estar funcionando. Porque senão ele não vai funcionar, tá? Ele vai dar um errozinho lá de rede, enfim. Então é dessa maneira que você faz essa conexão. E para as outras distribuidoras, a mesma coisa. No caso da Energisa aqui, ó, essa daqui é 127/220. Aqui ele já dá por demanda, ó. Tem demanda e tem carga. Onde é que você olha? Você vai olhar a carga. O meu sistema ele é de 10 kW, mas eu estou em 127/220. O que é que eu faço? Eu venho aqui e eu vejo que o máximo que eu posso colocar em monofásico é 8,8. Então seria um sistema de 8 kW, com inversor de 8. Se for acima disso, eu já tenho que trazer ele para onde? No meu bifásico aqui, ó.
de 10 kW. Ah, mas o meu inversor ele é de 15 kW. O bifásico ele permite que você conecte até os 15. E aí você vai ter que ver se o seu inversor ele é trifásico ou ele é monofásico. Ele sendo trifásico e a rede do seu cliente bifásico, aí você vai ter que pedir uma solicitação para o trifásico da rede do cliente. Aí você consegue conectar e sempre de olho no disjuntor que você vai utilizar também, beleza? Aí aqui, por exemplo, um 220, ó, aqui no caso 220, 127, que também no caso é o mesmo. Aqui nesse caso aqui, ó, da Enel de Goiás, quer dizer, a antiga Enel de Goiás, né, que agora é Equatorial de Goiás, por que eu estou trazendo ela, né? Por que eu não só utilizo a da Equatorial? Porque a Equatorial já tinha algumas instalações antigas, então você pode até estar utilizando também essa tabela aqui, a depender. Por exemplo, na da Equatorial, 220, 380, não tem bifásico. Porém, na Equatorial de Goiás, alguns locais têm um bifásico 220, 380, que lá em Goiás é 220, 380. Então, às vezes, eu vou ter que me basear por aqui. Ah, qual é o máximo que eu posso colocar em monofásico? Então, ela traz aqui que o M é de monofásico. Então, o máximo que eu posso colocar é 12. Acima de 12, eu tenho que pedir um bifásico ou então eu tenho que pedir um trifásico. Tá? Aqui, por exemplo, na Enel, mesma coisa. Eu olho aqui a parte de carga. Ah, qual o máximo que eu posso colocar em monofásico? Olha que interessante. A Enel já permite até 16 kW. Tá? 16 kW ela já permite que eu coloque. Então, ou seja, se eu for colocar um inversor de 15, se ele for monofásico, eu consigo colocar na Enel. Tá? E aí um outro ponto que você tem que verificar também é a corrente do seu inversor. Tá? Então, ó, no caso da Enel, se for acima de 16 kW, você tem que pedir aí um bifásico ou então um trifásico. Mas lembrando, sempre olhar também a quantidade de fases de saída do seu inversor. Porém, você também tem que olhar, até coloquei aqui, ó, a corrente de saída do seu inversor. Por exemplo, nesse caso aqui, esse datasheet aqui da Sofar, eu tenho aqui de 20 kW, né, que é 20 mil, tá? Ó, 20 mil watts de potência até 33 mil. Então você pode ver, Igor, o meu sistema então tem que ser um trifásico aqui, né? Nesse caso sim, ó, porque são 3 saídas, um neutro e um térreo. Então, ó, 20 kW. E a corrente máxima é de 32. E se você for pegar pela tabela, por exemplo, aqui, da Enel, o que é que eu posso fazer conexão? Eu não posso conectar em bifásico. Por quê? Porque meu inversor ele é trifásico. Então, no caso, eu teria que vir para trifásico. E aí, ele até me dá aqui, ó, um disjuntor de 32. Mas eu não posso usar um de 32, porque senão vai ficar bem no limite. Nesse caso, eu pediria para um disjuntor de 40. Mas mesmo assim, eu posso fazer essa conexão. Ah, se for um de 33 kW, então eu vejo que minha corrente é de 53 A. Eles são 3 fases, neutro e térreo, 220 e 380. Então, nesse caso, ó, eu poderia conectar aqui, ó, colocar um disjuntor de 50, né? Errado, não posso. Mesmo com que ele me permita uma carga instalada de 33 kW. Eu não posso colocar de 50. Por quê? Porque minha corrente máxima é 53. Então, o meu disjuntor ele vai ficar sempre desarmando. Nesse caso, eu tenho que pedir com o de 63. Se você for aqui no caso da Equatorial, mesma coisa. Ó, você já vê que as coisas já vão mudando. Por exemplo, um trifásico 220, 380, ele não me permite, pelo disjuntor ele permite, né? Então, no caso, eu tenho 53, no caso, eu teria que usar esse disjuntor aqui, de 60 ou 63. Porém, de carga instalada, ela não me permite, porque o máximo de saída aqui é 33 kW, e o máximo que ela me permite é apenas 30. Nesse caso, eu teria que ir para um trifásico aqui, ó, de 30 a 40, com um disjuntor de 80. Então, é dessa maneira que eu vou sabendo e vou fazendo. Ó. Se eu pegar aqui um de 15 kW, a mesma coisa. Ó. Ele é trifásico, ó, 3 fases, um neutro e um térreo. E você vê que aqui é um inversor de 10, ó, 10 kW, né? São 10 mil watts, são 10 kW. Só que ele é trifásico, tá? Como eu falei, alguns são monofásicos, outros são trifásicos. Nesse caso aqui, ele é trifásico, tá? São 3 fases, um neutro e um térreo. Aqui tem um de 12 kW. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse esse inversor de 10 e eu viesse aqui para a Equatorial, ela me permite até a conexão em monofásica, não é isso? Por quê? Meu inversor é de 10, a minha corrente aqui de saída é de 16. Então, ela me permite tranquilamente. Porém, o meu inversor ele é trifásico. Então, não tem como eu conectar um trifásico na rede monofásica. Eu posso fazer o inverso, conectar um inversor monofásico numa rede trifásica. Nesse caso, eu tenho que pedir um trifásico. Então,
teria que colocar ele aqui, ó, 12 a 20 kW, 40. E esse aqui serve também para as outras distribuidoras. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, mesmo ele permitindo sendo até 17 a carga instalada, mas eu teria que pedir o trifásico porque o meu inversor ele é trifásico. Aqui no caso seria os microinversores. O microinversor ele é monofásico, né? Dificilmente você vai encontrar um trifásico, apesar de existir, mas a mesma coisa, ó. Daqui, ó. A saída dele aqui no caso seria de 5 kW. Aqui tem os de 1.200, de 1.500. Aí aqui você conecta a quantidade máxima deles, né? Que são 4 unidades. Mesma coisa. Aqui um datasheet menorzinho, ó, de 1 a 3K. Então você pode ver, ó, que esse de 3K aqui, ó, 3,3, por exemplo, ele é monofásico. Eu posso conectar, no caso, um disjuntor de 25 aqui, sendo monofásico, 220, 380. Se for 127, 220, eu também posso fazer a conexão, porque eles são abaixo de 4 kW. Então, é dessa maneira que você faz a sua conexão na sua rede bifásica, monofásica, trifásica, seu inversor sendo monofásico, ou ele também sendo trifásico, tá? Então, dessa maneira você vai estar fazendo. E se você tem interesse em se tornar um projetista fotovoltaico, sabendo como fazer toda essa questão, um curso de microgeração e também sabendo homologar os seus projetos em qualquer distribuidora do Brasil, sabendo como captar clientes, saber como negociar com esses clientes, onde é que estão esses clientes, bem como também você saber toda a parte técnica dos seus projetos fotovoltaicos, eu convido você a conhecer o curso Formação Projetista Fotovoltaico. Para você ter mais informações sobre esse curso, vai estar aqui abaixo o link da descrição e aí você pode entrar em contato com a gente que a gente passa mais informações sobre esse curso, beleza? Então é isso aí, gente. Quem gostou desse vídeo já curte aqui e também comenta como é que você faz as suas análises aí de quando é que você vai mudar para bifásico, trifásico ou monofásico o sistema do seu cliente.